Olá, nós estamos aqui em Igaraçu. Igaraçu é uma cidade de Pernambuco, pertinho de Recife, com o Paulo Ferreira e a Brenda, para falar um pouquinho da natureza que a gente tem aqui nessa região. O Raul Cânavas vai me ajudar nessa missão, certo, Raul? Porque nós estamos começando agora a segunda temporada, Especialistas da Natureza. Então, o Paulo tem uma longa carreira, ele tem um viveiro maravilhoso, ele atende a hotéis, ele atende a resorts, ele faz jardins, faz jardim de igreja, faz um monte de coisa. Como é que tudo isso começou, Paulo? Conta pra gente. Olha, na realidade eu entrei de paraquedas nessa brincadeira, porque tudo isso começou junto com a minha esposa, que desde pequenininha trabalha com isso. Então, quando a gente se conheceu, começou a namorar e casar, e aí eu fui devagarzinho ajudando, sempre fazendo a linha de bastidores, sempre procurando fazer aquela coisa, mas e com o tempo, com o convívio, a gente vai gostando, e hoje eu fui contaminado por esse bichinho verde, que é essa beleza que é a natureza que a gente vem descobrindo. Mas na realidade eu gostaria que ela desse o testemunho. Fala então, pessoal. Conta pra gente, começou com você, você nasceu já nesse negócio, já começou, sua mãe? Mais ou menos, eu acho que eu já vim com um pouquinho de clorofila no sangue. É mesmo? Tudo começou com tua mãe, né, Juliana? Tudo com minha mãe. Minha mãe realmente é uma pessoa, ainda está conosco, graças a Deus, tem 87 anos, 87 não, 88, e está aí, plantando seus cactos, suas suculentas, talvez trabalhe mais do que todos nós. E assim, ela me ensinou que quando a gente pega uma plantinha ou quando a gente pega qualquer ser vivo, a gente tem que botar amor e dar e fazer aquilo com muita dedicação. Então assim, minha mãe ensinou eu a gostar das plantas. Eu peguei essa mania e aí não consegui parar mais. E aí realmente eu contaminei o Paulo. E tudo começou com cactos e suculentas, né? Sim, sim. Olha que interessante, isso começou o princípio das coisas. Sim, pensadamente, tua mãe começa com cactos e suculentas, e hoje a atmosfera, ela cultiva forrações, trepadeiras, árvores frutíferas. Eu acho que a atmosfera é um caso diferente dentro do mercado atual no Brasil. Porque os viveiros estão se dedicando a um segmento, ou, por exemplo, trepadeiras ou palmeiras, e a atmosfera consegue fazer absolutamente tudo, e muito bem feito, em um tamanho realmente gigantesco. Eu acho que muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, especialmente na região sudeste e sul, não imaginam o tamanho disso aqui. Eu diria que a atmosfera hoje é o viveiro mais completo do Brasil. Quantas espécies vocês têm aqui? Ah, difícil de responder. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil de responder, mas a última vez que nós fizemos uma ideia de levantamento, nós catalogamos em torno de umas 800 espécies. Agora, como a gente está retomando com força a parte de cactos e suculentas, acredito que isso já deve ter passado das 1000, com certeza. E vocês têm plantas de todos os tamanhos, de todos os tipos. Quais são as principais? Eu brinco muito com o pessoal, que eu disse, eu tenho plantas desde mudas até falando. Porque a gente trabalha com plantinhas, porque eu digo sempre que quem tem... Eu digo que você pode começar com plantinhas pequenininhas, tem gente, eu tenho pessoas que querem um efeito imediato. Então a gente trabalha desde a muda simples a árvores de grande porte. Chegamos até a fornecer árvores de 10, 12 metros de altura no transplante. Mas aí é que eu sempre digo, é comprar o tempo. Quem tem 10, pressa... 12 metros de altura, com que dá? Já um tronco? Já tronco adulta para árvores de 3 toneladas e meia. E essas árvores foram cultivadas aqui? Cultivadas aqui, nasceram aqui, chegaram nesse pote, Palmeiras um tamboril, palmeiras imperiais, palmeiras de açaí. Não, palmeira imperial a gente está acostumado a ver grandes.
Mas árvores com 10 metros de altura? Sim, sim. Nós transplantamos, inclusive tem uma que o cliente ficou super satisfeito, mandou a foto da árvore, saiu aqui de Igaraçu, foi para Xangrande. Ali, Aliás, essa é outra curiosidade, né? Inclusive para as pessoas que estão assistindo. Qual é a abrangência que tem a Nosfera? Você tem clientes a que distância? Já vocês atendem só Pernambuco, ou todo o Nordeste, ou algo mais do que isso? Olha, como falou, a gente atua em várias linhas de frente, né? Desde a produção de muda, o varejo, o atacado, serviços de manutenção, implantação, projeto. Então, ou seja, você também atende revendedores. Você fala atacado, exatamente, para que as pessoas entendam bem. Atacado você vende para alguém que vai revender. Que revende. Fornecemos para João Pessoa, aqui no Nordeste especificamente João Pessoa, para Natal, Rio Grande do Norte, Maceió, Bahia, Fortaleza. Então, em termos de serviço, o lugar mais longe que nós fizemos foi justamente uma capela em Macapá, lá... Que já foge da região Nordeste. Foge. E no sul da Bahia, lá Porto Seguro. Foi as maiores distâncias que a gente já foi com a nossa trupe para fazer jardins. E você faz manutenção de jardins também, não faz? Isso. De resort, você falou ontem, a gente estava conversando, 400 mil metros de jardins, é isso mesmo? 400 exatamente, mil? Exatamente. Nós fazemos lá no Paiva, nós temos uma área no Paiva, uma 6 km, mais de 6 km 250 de rodovia, fora grandes condomínios. E lá no Muro Alto, lá em Porto de Galinhas, onde a gente atende uma série de resorts, de hotéis, e na conta hoje a gente tem mais de 400 mil metros quadrados de área mantida mensalmente. E quantas pessoas trabalham aqui para você que atende? Isso é a pergunta que eu ia fazer. Eu falei antes. Pensamos juntos. Qual é assim, a equipe, olha, o tamanho dessa hoje equipe? Eu creio, não tenho essa informação não, mas já passou, nós tivemos 260 e com um ajuste, como todo o país está passando, a gente estávamos com 160, mas eu acho que a gente está chegando agora, depois eu posso pegar esses números, quase 180. Agora isso desde a área de produção, como a área de manutenção, sim. E assim, uma coisa só para complementar o Paulo. Às vezes a gente fala em grandes resorts, em áreas gigantescas. Mas assim, o que traz a felicidade para a gente muitas vezes não são esses grandes, são às vezes os pequenos, porque nos pequenos a gente tem um envolvimento assim, do emocional, porque eu sou gosto muito dessa parte. Então, a gente, da mesma maneira que a gente fala de todas essas áreas grandes, nós temos também pequenos jardins, pequenas jardineiras, onde, com clientes excelentes, que a gente termina não sendo clientes, sendo amigos, sendo irmãos, sendo companheiros. Então, assim, é isso. Aí, quando Paulinho falou das árvores gigantescas, aí eu me remonto há um tempo atrás, que eu adoro fazer miniaturas, onde a gente pegava uns vasinhos menores do que dedais, que há muito tempo eu vi na revista Sítios e Jardins, que tinha os dedaizinhos. A leitura das boas, das antigas. E tem os exemplares, e tudo guardadinho. Então, para mim, ali, você tentar ver aquela plantinha ali, e você olhar de perto e tentar, poxa, aquilo ali é o sonho. E assim, pequenos jardinzinhos, aquelas miniaturas, quando ninguém nem falava disso. Então, Brenda, mas que interessante, vocês começaram com isso, com o cacto, com a suculenta, mas você não abandonou. Não, eu amo isso. É interessante ver ainda a coleção e o carinho, né? Essa seção de cactos, assim, é todo pequenininho, ninguém imagina esse tamanho enorme que a empresa tem com 170 funcionários. Né? Mas maior do que o tamanho da quantidade de funcionários, da área, da quantidade de planta, é o amor que cada um tem. E outra coisa, estou contaminando tudo. Estou contaminando meus 2 filhos. Eu acho que, graças a Deus, eu já contaminei. Sim. A minha netinha, eu vou contaminar também. Ela já está aí nas plantinhas. Por enquanto, ela é pequenininha, arranca as florzinhas. Mas já está um bom caminho. Começa assim. O Rodrigo e o Bruno, filho de vocês. Então, agora nós estamos aqui também para o seminário que o Raul está coordenando. Então, há uma preocupação em divulgar esse conhecimento, em reunir as pessoas, em falar um pouco de paisagismo, de planta. Como surgiu essa ideia de divulgar mais o paisagismo e as plantas? Na realidade, eu acho que não foi nem só a questão de divulgar o paisagismo. É porque a gente aqui no Nordeste é muito carente.
tudo que a gente precisa, vamos dizer assim, em termos de informação, em termos de conhecimento, a gente tem que sempre buscar lá no sul. Então, por que também não fazer essa... Caminho contrário. O caminho contrário no sentido de vocês também estarem aqui, nos auxiliando e passando todas essas informações e coletando também muitas coisas, porque às vezes tem vegetações nativas aqui que podem ser utilizadas no paisagismo lá com excelência. A gente tem uma que até o Lorenzi ficou super encantado, que é um pendão vermelho. Quando você colocar o vaso, eu até brinco com o cliente, com pouco tempo os beija-flor chega. E realmente é isso. E eu acho que a gente é muito carente, então foi essa necessidade. E outra coisa, no sul todas as pessoas já têm muito isso pela própria colonização, dessa coisa. Aqui no Nordeste a gente precisa motivar mais as pessoas. Graças a Deus a gente está tendo muito isso aqui, esse envolvimento das pessoas, mas relativamente pouco tempo, né? Porque às vezes as pessoas não valorizavam isso, pela própria condição. Mas esse é o lado bom da globalização. Né? Exatamente. Porque a globalização tem um lado meio dramático, isso, complexo, mas tem outro tudo, lado né? muito interessante. Então eu sinto que o Brasil, que era um país extremamente dividido na década de 70, de 80, né? O sul era muito diferente do norte, do Exatamente. nordeste. Agora há uma coisa mais homogênea. Exatamente. Né? As pessoas viajam mais, se comunicam mais, tem umas redes de comunicação, televisão, Netflix, enfim, tudo isso, que faz com que as pessoas tomem uma consciência diferente na parte de jardim, na parte do verde, né? E há uma preocupação de vocês em cuidar de nativas ou tanto faz a escolha das plantas? Não, na realidade, assim, eu não sou só a favor das nativas, né? Porque às vezes você precisa de dar um realce, mas se você pode utilizar, dando muitos complementos, às vezes frutíferos, que atrai pássaros. Vamos dizer, aqui a gente trabalha muito com a área que você pega a área de restinga, então é uma grande dificuldade, a questão de ventos, de salinidade, então a gente procura fazer teste de algumas que não são nativas, para poder dar um efeito visual, um colorido, mas utilizando na grande maioria. E que nós estamos aqui bem próximos do mar, né? Para que a gente essa se parte localize, que não falamos Igaraçu, Pernambuco, a pessoa fala, onde que fica isso? É bem perto do Recife, uns 30 quilômetros do Recife, e bem próximo do mar. Então seria uma área litorânea onde estamos. Né? Agora, um aspecto que eu acho muito interessante, eu acho que esse movimento de valorização das nativas, eu acho que veio com força total no país como um todo, porque antigamente se falava muito em nativo, mas não havia um incentivo dos viveiros produzirem essas mudas, tá? Então hoje a gente já está introduzindo, então realmente tem nativas belíssimas, nem tudo que é de importado, estrangeiro, exótico, ou seja, mas também é uma posição que nós temos bem clara, esse negócio de xenofobia vegetal. Eu gosto de usar esse termo, que é o seguinte, também nem tudo que é de fora tem que ser execrado, tem que ser eliminado. Não, eu acho que tem plantas que vieram para cá, super adaptadas. Eu fico imaginando nossas praias sem os coqueiros, Belém sem suas mangueiras. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que saber pegar o potencial de cada vegetal e tentar, como disse, eu acho que como o Brasil vem de um povo todo miscigenado, eu acho que as plantas também, que eu acho que hoje plantas, elas têm pernas, têm asas, têm tudo, porque ela é uma globalização também da vegetação. E essa é a xenofobia vegetal, isso até para esclarecer, porque a gente fica muito restrito a falar de plantas e de árvores e tal, mas a nossa comida brasileira é exótica, né? O cafezinho, ele veio da Etiópia, né? O arroz também veio do Oriente, então eu acho que a gente não pode se fanatizar. Eu, inclusive, né, se eu falasse assim, sou nativa, eu não sou nativo. Né? E a essa altura eu estou totalmente adaptado. Então, se eu bater e não, tem que ser nativo, tá? Eu estou chutando contra. Né? Eu teria que pegar o primeiro voo e voltar para a Argentina. Mas não é assim. O que eu acho de verdade é que a árvore nativa, a grande diferença, e eu que trabalho com isso há mais de 60 anos, eu sinto que no Brasil, quando eu cheguei aqui, nativa era mato. Era sinônimo de mato. Qualquer coisa que a gente falasse, isso é mato. Né? E agora há uma consciência muito forte das pessoas procurar plantas que nasceram no local, porque nativo não é nativo do Brasil, é nativo do local onde nós estamos.
Né? Eu citei ontem, né, para a plateia, uma coisa que me tocou muito em 2007, falando com o secretário do Verde e do Meio Ambiente de João Pessoa. Ele falou, porque a arborização de João Pessoa é toda baseada em plantas nativas. Aí eu falei, nativas da Paraíba? Ele falou, não, nativas de João Pessoa. João Pessoa é a capital da Paraíba. Mas a Paraíba é muito grande, né? E João Pessoa é um lugar litorâneo. Então, há uma grande diferença entre plantas assim, genéricas da Paraíba e plantas de João Pessoa. Então, a planta nativa do local é muito mais fácil de trabalhar também, né, Brenda? Ela não precisa de tanta adubação, não precisa de controle de pragas, é muito mais simples de trabalhar e fica uma coisa muito mais autêntica para a paisagem. Então, deixa eu te interromper um pouquinho, nós vamos falar agora, tem muita planta aqui para cultivar, nós vamos fazer um intervalinho e a gente já volta. Isso! Eu sou Roberto Araújo, nós estamos aqui em Igaraçu, conversando para a Revista Natureza, com o Paulo, com a Brenda, e o Raul está aqui falando de nativas. Mas antes de aprofundar em nativa, eu queria saber o seguinte, deem uma rodada aqui pelo viveiro de vocês, tem milhares e milhares de plantas, todas estão absolutamente lindas, maravilhosas, enfileiradas, centímetro a centímetro, tudo arrumadinho. Como é que vocês conseguem não perder nenhuma muda? Como é que elas... O que vocês fazem para as mudas ficarem tão lindas? Como é que se cuida de uma planta para ela ficar tão maravilhosa como ela está aqui? Agora eu vou passar para a menina do dedo verde. Eu sabia que ele ia passar para mim. Na realidade, o princípio básico, né? É conscientizar todos os funcionários, todos os colaboradores, né, da importância. Porque quando entra um funcionário e que a gente faz o treinamento, a gente passou um período que eu não estava muito à frente disso, mas graças a Deus eu estou retomando com força total. É exatamente tentar organizar, tentar mostrar que aquela plantinha ali, ela estando com aquele espaçamento, ela vai formar bem, tentar ver a questão da água, na hora que vai ser feita a rega, dependendo do calor, do sol. Então, assim, é tentar realmente... Não, do começo, Brenda. Fala pra gente do começo. Como é que você faz? Como é que você prepara a muda? Que tipo de substrato? Ensina pro nosso leitor como é que faz para dar certo uma muda. Olha, aqui é meio complexo, porque, assim, quando eu vou no sul, eu vejo aquelas pilhas enormes de solo, né? E eu vejo que parece que é um solo para tudo. Aqui não, aqui eu sou, não sei se eu sou meia louca ou eu gosto de dar um temperinho para uma sobremesazinha para outra que gosta uma coisinha mais assim, mais adocicada. Então a gente tem pilhas grandes, mas tem substratos diferentes. Uns mais ácidos, que a gente usa com a composição vegetal, que a gente bota nas marantas e algumas plantinhas que eu acho que elas gostam e eu acho que elas ficam bonitas. Então, eu acho, não tem um lado intuitivo também? Eu acho também. Você sabe que se me ocorre uma coisa agora, assim, eu sinto um clima muito especial aqui, nessa família. De verdade, um clima diferente. E
esse temperinho de amor que vocês colocam nas coisas é muito importante. Eu não sei, isso que eu estou dizendo agora, não sei, é meio impensado, mas não é... Como explicar? Não, esse componente do amor que eles colocam, eu acho que é fundamental no trabalho da Atmosfera. Não é tanto organização, administração, é o amor. Inclusive o próprio treinamento que vocês têm com o pessoal, a maneira como o Paulo e a Brenda conversam com funcionários é totalmente diferente. Há uma energia muito especial. Então, além do amor, põe água, põe adubo, Claro. Mas aí, a rega, essa água Ia ser é feita até como... porque baixar o custo muito grande. Querido, eu amo você. Olha que maravilha. Não, é que essa é a intenção, Roberto. Não é tanto que a Brenda pode falar, mas quando ela pega uma muda, coloca um substrato, tudo isso, essa parte é operacional. Mas há uma intenção por trás de tudo isso. E essa intenção amorosa dela que faz com que isso fique com esse brilhantismo incrível. Onde Esse você conjunto, descobre né? plantas que, sinceramente, plantas que nunca vi na minha vida, que eu não sei nem que família pertence. Já é um verdadeiro show isso aqui, um verdadeiro show. Mas continua, Brenda. Dá mais, ensina Aí nosso assim, leitor. Paulinho nossa às leitora, vezes por favor. diz assim, poxa, todo mundo tem muitas tecnologias. Aqui realmente é tecnologia de ponta. Porque a gente pega as pontinhas das estaquinhas, aí, vamos ver, vamos tentar essa só na areia. Aí a outra, não, vamos trazer vermiculita. Aí a gente testa na vermiculita. Aí depois eu digo, não, tem um substrato maravilhoso que vem de Fortaleza, que é da palha da carnaúba, que é bagana. Ah, tem um hormônio natural. Aí a gente pega aquilo. Então, para fazer quantitativos, nós temos quantidade, uma linha de produção com quantitativa relativamente grande. Mas assim, antes de chegar a isso, a gente faz esses pequenos testes. Mas é tudo empírico, então. Você vai na tentativa e erro. Sim, não, tem algumas coisas, alguns hormônios enraizadores que a gente utiliza, tudo. Mas às vezes eu me pergunto, tem horas que a gente coloca esses hormônios e diz, foi ao mesmo tempo dessa daqui. Às vezes tem uma pessoa, agora eu escolho os funcionários. Tem funcionários que eu digo que tem o dedo verde, a gente não sabe, eu tenho um funcionário que é excelente aqui. Ele parece um gnominho, mas ele planta a planta assim, torta, e a planta e fica linda e exuberante. Existe isso, Brenda? Eu Isso parece um acredito. pouco de mito, Não, né? Do não. dedo verde, Não, né? não, mas eu acredito nisso, nessa Mas força olha, da energia. quem está falando isso? Quem está falando isso é a Brenda, né? Porque isso parece um papo mais doméstico, né? Não. Ai, o dedo verde e tal, da minha tia, não, sei o Não. quê. Isso Deixa eu- realmente Peraí, funciona. não. Olha, mas eu acho que já está virando uma confusão, mas deixa eu entrar um pouco, claro. Existe os livros, existem as consultas, Não, claro, existe a coisa claro, também não é claro, só claro, no claro, empirismo, não, a gente claro. vai, consulta, conversa com outros produtores e tudo mais. Então isso, a partir daí, o problema é o seguinte, cada região tem suas condições climáticas, temperatura, umidade e tudo mais. Querer dizer, produzir no Nordeste é diferente de produzir no Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste. Então, a gente tenta ver, ó, essa planta gosta de solo ácido. Não, essa planta aqui leva sol pleno o dia todo. Mas se eu pegar o sol pleno do Nordeste, é totalmente diferente do sol pleno de Recife, de Igaraçu. Então, essas adaptações, elas são exigidas. Então, esse é onde entra, o Brenda falou, vai na sensibilidade, tenta um substrato, outro, até a gente achar, aqui ela gostou, está indo bem, desenvolveu, então vamos. Então, a gente faz aquelas adaptações. Então, Veja, nós estamos em outubro, né? A temperatura mínima está sendo de 22 graus. Já é temperatura alta, né? E De tá 22 baixa. para 30, 30 e pouco. Né? Está baixa para essa época, para outubro está baixa. Então, isso comparativamente com a região sul, uma temperatura bem alta. E a planta sente essa mudança. um Né? exemplo mesmo, se você pegar uma bromélia, uma orlandiana, produzida em São Paulo, e traz uma orlandiana produzida aqui em Recife, eu ponho do lado uma da outra. Pode chamar um especialista, ele vai olhar assim e achar que são espécies diferentes. A coloração é diferente, a formatação, o coroamento. Então isso a gente tem que levar em consideração, principalmente porque muitas nossas bibliografias também não são, hoje não, que nós temos boas publicações aqui, mas muita coisa a gente importou Exatamente. Com dos informações. grandes centros da Europa, Estados Unidos. Então essas adaptações são necessárias serem feitas para a gente ter este... E você usou a bromélia como exemplo. A bromélia é uma família assim, muito complexa em termos de clima e de iluminação, né?
Eu aprendi isso sobre o cultivo de bromélia, de como a bromélia pode mudar de coloração em uma diferença de 2 metros. Então, aí a pessoa compra, né? O homem, a mulher, o jardinista, compra a sua planta linda, maravilhosa, não só aqui, mas em qualquer lugar. E é muito comum, quando chega em casa, planta no espaço definitivo e se decepciona. Ela não pede o viço, ela por vezes fica mais feia, por vezes até morre. Como que a pessoa tem que fazer para manter a beleza? Porque a gente entende, o usuário normal, que a planta estava em condições ideais, de laboratório, tratada por especialistas. E em casa as pessoas não sabem fazer isso. Como que ela podia minimizar esses riscos para a planta? Na realidade, o que é que a gente tenta passar, não só eu, como todas as pessoas que colaboram com a nossa equipe, é a gente tentar dar uma ideia básica, pelo menos, para o nosso consumidor, o nosso cliente, o nosso amigo. É de realmente, às vezes as pessoas chegam e perguntam como é que eu devo aguar a minha planta. E às vezes elas querem escutar uma resposta que é de 2 em 2 dias, uma vez por semana. E que isso não pode ser, porque depende muito, exatamente como o Paulo falou, da questão do clima, de tudo. Cada local é um local. Então, na casa da pessoa pode ser um lugar que seja bem ventilado. Então, aquela planta... microclima, né? Isso, pode ser ventilado, então ela vai requerer mais água. Então, o que é que eu digo? Realmente tem que entrar nessa sintonia, quando eu falo, de pelo menos observar aquela planta. E o substrato, não Isso, né? isso. A gente geralmente está com um substrato adequado, a gente orienta e diz, observa por uma semana, por 15 dias, para ver como ela está. Porque a planta, ela pede água. A folha fica com menos brilho, ela dá uma sensação de murcha. Então, se você observar, você pode criar eu não digo uma receita de bolo, mas uma rotina em termos de aguação e tudo. A questão da luminosidade realmente é uma coisa que eu sempre digo. Eu prefiro não vender a planta, certo? Porque não vender a planta, no caso, vamos dizer, da pessoa dizer assim, peraí, me expressei mal, de vender assim, eu prefiro que eu seja bem honesta em dizer que aquela planta não vai dar, porque às vezes o cliente chega querendo uma planta de sol para colocar dentro do seu apartamento numa sombra que nem luminosidade tem e quer que... Uma pitanga. E quer que a gente diga, não, isso vai dar, vai ficar bonito. Então, eu não digo. Eu prefiro dizer, e prefiro até não vender a planta, porque eu sei que aquela planta vai para lá, vai morrer e não vai ter jeito. Então, de uma certa forma, nós somos responsáveis por isso. Olha que interessante, Brenda. Eu acho que é uma grande diferença do comprador. O comprador, quando vai em um produtor de plantas, ele está pedindo uma assessoria. Exatamente. Ele pode ir até determinado, eu queria isso, tal, mas ele na realidade ele está querendo, mesmo inconscientemente, um conselho. É diferente de quem vai comprar uma calça jeans, por exemplo, ou um pacote de arroz. Exatamente. Que ele vai determinado e ele sabe o que ele está comprando. Se o cliente que vem para um cultivo para comprar, ele sempre fica um pouco perdido. Ele tem seu conceito, mas ele fica um pouco perdido. Então, Raul, você sempre aconselha aos paisagistas, falando um pouco sobre paisagistas e paisagismo, que visite produtores para conhecer as plantas, para conversar, para fazer tudo isso. Aí o produtor chega aqui para vocês. Como vocês veem o produtor, o paisagista? O paisagista chega aqui. Como é que vocês veem? Como é que vocês podem ajudar esse paisagista? Ele traz o projeto? Como é que ele deve proceder para pegar essa assessoria? Olha, é o seguinte, Roberto. Aqui o formato que a gente procura fazer no viveiro, vamos chamar o nosso showroom, que a gente gosta de importar essas palavras chiques, né? No nosso mostruário, a gente tenta montar conjuntos de plantas que, quando a pessoa venha, ela não veja um vaso isolado, ele veja o conjunto montado e, se está agradável ao visual, então ele faz quase feito um autosserviço. Ele vem com um carrinho de eu gostei disso. Então, quando ele traz o projeto, às vezes ele traz o projeto já pronto, de outros profissionais. Então a gente faz a venda orientada. Normalmente iremos ao local, porque é muito importante a visita no local. É fundamental na minha percepção, porque às vezes cria aqueles corredores de vento, às vezes cria o movimento das sombras. Então, às vezes, no papel, eu digo, o papel aceita tudo, mas o local
a realidade às vezes é outra. Então você tem que fazer pequenas adaptações. Evidentemente, é bom consultar o profissional que fez e tal. Então essa é uma chamada venda orientada. Às vezes o cliente diz, mas eu quero isso aqui. Eu disse, olha, a não ser que o senhor, tudo bem, dá, mas aí o senhor vai ter que botar um tempo aqui, depois sair e tal, porque eu acho que é importantíssimo essa venda orientada, porque a nossa satisfação é que o cliente retorne com porque o seu jardim está belo, lindo e maravilhoso e ele quer comprar mais mudas ou melhorar mais ainda o jardim. E não porque ele morreu e a gente vai vender de novo. Então a percepção nossa sempre a satisfação do cliente. Paulinho, também não tem aquele conceito de será que essa planta vai aguentar? Né? Eu sempre digo, aguentar não é uma característica vegetal. Né? A planta ou gosta ou não gosta do lugar, não tem um meio termo. Exatamente. Então, aí voltamos às nativas, né? Quando a gente fala planta nativa do local, ela vai se acomodar tranquilamente, perfeitamente, sem nenhum problema. E outra coisa muito interessante no paisagismo, que quando não falamos de fazer um jardim, sempre falamos de espaços urbanos. Sempre, digo, 99% das vezes a gente fala em espaços urbanos. Os espaços urbanos ficaram comprometidos por causa das edificações. Então se formaram corredores, bolsões, e isso dá grandes diferenças de microclima. Então quando a gente vai falar, qual é o clima de Igaraçu? De Igaraçu em que pedaço? Aonde que tem a parede mais próxima? Como que bate o sol? Às vezes assim, esse sol, ele tem uma posição norte. Sim, mas eu tenho uma parede nesse norte, tem sombra. Então tem muito mais sol na parte da manhã. Esses são conceitos muito importantes para aprender e para passar para o cliente. Eu acho que a Brenda e o Paulo fazem isso muito bem. E vocês não têm, pelo que eu notei, é um caso difícil. A maior parte dos produtores tem uma especialidade, tem uma escolha. Vocês não têm isso, ou têm? Não entendi a pergunta. A pergunta é assim, tem uma especialidade de planta, algo que vocês cultivem? Vocês têm preferência por cultivar uma especialidade? Não, a gente tem que ter de tudo, porque a gente tem que ser autossuficiente assim aqui, porque às vezes até, vamos dizer, uma planta que vem do sul, só transportada para cá. Então, é feito Paulo diz, é meio louco, porque a gente tem que ter de tudo. Se você me perguntar, vocês são especialistas em quê? Em tudo, tem que ser. E isso que é uma coisa notável, Roberto. Eles são Agora, especialistas em tudo. E em tudo muito bem que é o feito. diferencial. Eu gostaria que esse tudo tivesse 5 categorias. Pronto. Fala 5 pra gente. Agora, que é uma coisa assim que é gratificante, que a gente triplicou nosso volume cactos e suculentas, por causa exatamente desses pequenos espaços e dessa coisa. E pra gente foi uma coisa que retomou muito. Forrações. A gente tem bastante forrações, bastante tipo de forrações. Deixa eu ajudar. Palmeiras, arbustos. A parte de filodendros, a parte de Pronto. Já saiu. Até plantas aquáticas. Não, você pode ver, que é impressionante. Já não tem uma especialidade. Bromeliáceas, marantáceas e por aí vai. Olha, eu quero resumir o seguinte. Se você vier a Recife, passou por aqui, ou você é da região, vem fazer uma visita para o Paulo e para a Brenda, vem aqui do Atmosfera, que é um local maravilhoso, é um jardim. Só que é um jardim que você pode levar um pedaço dele para sua casa. Então, olha, muito obrigado, Paulo, muito obrigado. Só uma coisa que faltou, que não perguntamos em nenhum momento. O quê? O tamanho da atmosfera. Então, fala o tamanho. O tamanho. Fala o tamanho. Porque a pessoa diz assim, viveiro pequenininho, Igaraçu. Fala do tamanho. O tamanho produtivo, né? O tamanho de produção hoje, nós temos 25 hectares aqui na Atmosfera e estamos com um anexozinho, uma fazenda que a gente já começamos a produção de 66 hectares, cuja área de preservação nós temos 33 hectares de mata, que era uma mata atlântica que foi bastante degradada e que está se reconstituindo e essa não se mexe. Então é uma pequena cidade dedicada à planta, né? 25 hectares. Acho que falou tudo, não é, Roberto? Quem quiser, eu posso falar um pouquinho? Claro. Quem quiser aparecer, pode aqui beber um suquinho com água de coco e quem sabe uma tapiocazinha com café. Muito obrigado, vocês são os amores. Obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigado, muito lindo.